Já foi. Então, gente, continuando, eu cortei sem querer aqui o vídeo, mas então na sequência o vídeo que era para ter 2 partes vai ter 4, mas não tem problema, né? Eu estava falando aqui do texto do Diego Pautasso, né? E ele defende então essa ideia de que a aproximação da Rússia com a China é uma reação defensiva dos dirigentes russos diante do assédio, da tentativa de cerco e aniquilamento praticado a partir dos Estados Unidos contra a Rússia, usando como instrumento a OTAN, incorporando países do entorno russo como aliados dos Estados Unidos contra a Rússia. Para reagir ao que ela percebe como uma tentativa de isolamento, a Rússia se aproxima da China. Já do ponto de vista chinês, essa aproximação também é muito importante. A Rússia e os outros países da Eurásia, eles são vitais para viabilizar a nova Rota da Seda, que é agora chamada de projeto Uma Rota e um Cinturão, a grande iniciativa geoeconômica da China, com vistas a ocupar um papel preponderante no comércio internacional e manter rotas comerciais fora da possibilidade de ingerência dos Estados Unidos. Então, quer dizer, essa nova Rota da Seda, como é apelidada, ela é fundamental do ponto de vista chinês também para estabilizar as suas fronteiras, e fortalecendo seus vínculos com os países de toda aquela grande massa territorial que é a Eurásia. O Diego Pautasso, o autor que eu estou comentando, ele vai dizer que esses laços entre a China e a Rússia são laços extremamente sólidos, uma aliança consistente, uma aliança profunda, aquilo que realmente faz jus à expressão parceria estratégica. Parceria estratégica é um termo que é muito corrente na linguagem diplomática e que é usado ali de uma forma exagerada. Muitos países se declaram parceiros estratégicos, mas não existe nada de especial na relação entre eles que justifique esse termo. Porém, entre a China e a Rússia aí realmente é uma ligação estratégica. A China ela é a maior parceira comercial da Rússia. Os dados que esse autor apresenta: 12,9% das exportações russas se destinam à China e 19,6% das importações da Rússia também se constituem de produtos chineses. Uma balança comercial em que há um superávit nas exportações russas de 9,7, quase 10 bilhões de dólares, sobretudo em matérias-primas, petróleo, tanto petróleo bruto quanto petróleo refinado, e madeiras, que é um outro grande produto de exportação da Rússia. Outro aspecto importantíssimo que esse autor salienta é o fato de que esse comércio ali crescente entre esses dois países tão poderosos, ele tem se dado cada vez mais dispensando o uso do dólar como meio de troca nessas transações comerciais. O dado apresentado no artigo que em 2015 90% dos acordos ou contratos comerciais envolvendo China e Rússia, 90% em 2015 eram feitos em dólar. 5 anos depois, em 2020, essa proporção caiu para apenas 46%, ou seja, a metade do que era antes. Faz parte de todo um movimento da China nas suas trocas, não só com a Rússia, mas de um modo geral com seus parceiros, na medida do possível, gradativamente, e dispensando o dólar como moeda internacional. Outra dimensão importante da aliança China e Rússia é a dimensão da energia.
né? É um casamento de interesse extremamente conveniente para os dois lados, né? A China tem uma carência de divisas e de produtos de todos os tipos, coisa que não falta à China. A China, por sua vez, tem uma carência energética muito grande. A China precisa importar energia e especialmente petróleo, né, para manter o seu parque industrial, enfim, seu crescimento, alimentar o seu crescimento econômico, né? E a Rússia, né, é o maior exportador mundial de energia, somando as exportações de petróleo e de gás da Rússia, né, é o maior montante de recursos energéticos exportado no mundo, né? E a Rússia, desde 2017, é o maior fornecedor de petróleo para a China e também o maior fornecedor de gás natural, através de todo um sistema de oleodutos e de gasodutos que transportam esses recursos energéticos da Rússia para a China, ali diretamente através da fronteira, o que para a China é muito interessante, porque é um fornecimento muito mais seguro em caso de uma situação de conflito mundial, né? Numa situação de guerra, é claro, não se pode prever nada, mas numa situação tensa, de embargos, de bloqueios, de boicotes, há sempre o risco das rotas marítimas que levam o petróleo do Oriente Médio para a China serem bloqueados pelos Estados Unidos e seus aliados. É muito diferente a situação de um oleoduto ou de um gasoduto que vem diretamente da fronteira da Rússia para a China, por terra. E um último aspecto que esse autor salienta é a cooperação no plano militar entre a Rússia e a China. A Rússia, como se sabe, passou por um declínio econômico muito grave após o final da União Soviética, mas manteve uma posição de excelência em algumas áreas, como a indústria aeroespacial, né, e muito vinculado com a indústria aeroespacial, a indústria militar. Né. A China chega a competir com os Estados Unidos em várias áreas da produção de equipamentos militares, onde a Rússia alcança uma altíssima qualidade. E essa tecnologia militar está sendo compartilhada cada vez mais com os chineses. Todo o esforço chinês de modernização das suas forças armadas para poderem se equiparar o máximo possível com os Estados Unidos tem como ponto de apoio a tecnologia russa. Os novos aviões de combate chineses, os sistemas de defesa antimísseis e antiaéreos da China, as novas gerações de navios, de submarinos, né, mesmo os novos porta-aviões que a China tem construído, tudo isso está se dando ali com base, né, no que tem de melhor, né, no último grito da tecnologia militar russa compartilhada com a China, né? Então, são pontos que Diego Pautasso aponta, né, como elementos ali que servem de alicerce para essa aliança sólida entre a China e a Rússia. Uma frase aqui do texto que eu vou dizer para encerrar essa parte: enquanto os Estados Unidos fortalecem as atividades de cerco estratégico à Rússia, empurram-na para uma inevitável conformação de um eixo sino-russo. Ok? E por fim, né, vou falar de um artigo de um autor estadunidense, bem recente, publicado na revista Time, do Ian Bremmer. Ian Bremmer também é professor de Relações Internacionais na Universidade de Columbia, em Nova York. Ele é o coordenador do Eurasia, ou Eurásia, que para nós, Eurasia Group, um grupo importante
de consultoria, de análise de questões estratégicas de política internacional e um dos editores da própria revista Time. Esse artigo do Bremer, ele tem um título provocativo. Ele diz: não, os Estados Unidos e a China não estão a caminho de uma nova Guerra Fria. E aí ele vai explicar por quê. Ele começa fazendo, é claro, uma ressalva, diz ele: é verdade que nenhum país do mundo apresenta uma ameaça aos Estados Unidos atualmente comparável àquela representada pela China. Então, que existe não apenas uma competição política de curto prazo entre Estados Unidos e China, como um desafio, mais profundo, de longo prazo, dos chineses, aos estadunidenses. Porém, apesar disso, não é o caso ainda, pelo menos no momento, de se dizer que já estamos numa nova Guerra Fria ou que estamos às vésperas ou caminhando inexoravelmente para uma Guerra Fria. Ele vai listar 4 motivos que afastam, em alguma medida, o risco de uma Guerra Fria entre China e Estados Unidos. 4 motivos. Primeiro, a questão das instituições. O que Bremer vai dizer? Assim como no início dessa aula eu mencionei o Michael Clerc, ele vai comparar com a Primeira Guerra Fria. Aí Bremer vai lembrar que quando eclodiu a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, o cenário mundial era dominado pelos escombros da Segunda Guerra. Não havia ainda instituições consolidadas, instituições internacionais em funcionamento que pudessem servir de freios, de barreira para escalada de conflitos entre Estados Unidos de um lado e União Soviética de outro, conflitos que acabaram por gerar a situação da Guerra Fria. Havia naquela época, lembra o Brenner, para agravar, para piorar as coisas, um contexto que vai se desenrolar nos anos 50, e boa parte dos anos 60 também, o contexto da descolonização. O que aconteceu na descolonização? Num período bastante curto, surgiram dezenas e dezenas de novos países que passaram a existir no contexto da competição ideológica e geopolítica da Guerra Fria. Esses países se tornaram objeto de disputa entre estadunidenses e soviéticos, algo que hoje, evidentemente, não existe. Aliás, ele vai dizer que na atualidade, ele escreve esse artigo em 2020, na atualidade, os países do mundo de um modo geral, os países do sul global especialmente, eles estão muito mais interessados em buscar uma posição de equilíbrio entre Estados Unidos e China, muito mais interessados nisso, em se posicionar ali de maneira a manter boas relações, tanto com o lado estadunidense quanto com o lado chinês, buscando o máximo de benefícios nas relações com os dois lados, estão muito interessados nisso do que em se alinhar a um dos lados, correndo todos os riscos que esse alinhamento traz. É o dilema, é a situação complexa que a gente está vendo hoje no Brasil, em que existe uma forte e declarada, explícita intenção do governo Bolsonaro, especialmente do seu chanceler Ernesto Araújo, de tomar partido completamente, vestir a camisa dos Estados Unidos, abraçar a bandeira americana, de uma forma até apaixonada, declarando a China como inimigo, ressuscitando o discurso da Guerra Fria, do anticomunismo, etc. Existe esse desejo,
mas contra esse desejo se contrapõe a realidade que é das relações econômicas da China como principal parceiro comercial do Brasil e o principal comprador dos produtos do agronegócio, né, e das empresas de mineração instaladas no Brasil. Um exemplo aqui para ver como, né, é mais complexo esse negócio. No tempo da Guerra Fria isso não existia, porque as relações econômicas, né, dos países do mundo em geral com o chamado bloco comunista eram relações muito tênues, em alguns casos praticamente nem existiam, eram ali simbólicas, né, insignificantes. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que o Bremer vai apontar é a interdependência existente entre Estados Unidos e China, interdependência a qual eu já me referi, né, no começo dessa aula. Né. O que o Bremer vai dizer de novo? Né, que na Guerra Fria quase que não existiam interesses em comum entre Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Fria era um jogo de soma zero, né? Ou seja, para um dos lados marcar pontos, o outro tinha que perder pontos. Qualquer coisa que acontecesse no mundo que fosse bom para um dos lados seria automaticamente ruim para o outro lado. Isso valia para quase tudo. Na prática, né, quase que o único ponto em comum entre União Soviética e Estados Unidos era o interesse que ambos compartilhavam em evitar uma nova guerra mundial que poderia destruir o planeta, destruir a humanidade, porque seria uma guerra nuclear com milhares de bombas atômicas sendo disparadas de cada um dos lados. A situação atual é muito diferente. Mesmo com toda a turbulência, com todos os conflitos, guerra de tarifas, acusações mútuas de todos os tipos, né, ainda assim existe muitos interesses em comum entre Estados Unidos e China. A China, em particular, ela tem sido a grande beneficiária da atual ordem econômica mundial. Foi dentro desse sistema que a China cresceu, que a China se tornou uma grande potência econômica, né, que a China atingiu esse nível de desenvolvimento extraordinário, espetacular que nós estamos vendo, né? Então, a consequência disso, quer dizer, a China ela tem muito mais interesse em manter a atual ordem, na verdade, em conquistar mais espaço dentro da ordem econômica internacional, tal como ela existe, do que em subverter essa ordem, né, em apontar para uma reviravolta, uma postura revolucionária no plano internacional, visando reconfigurar a ordem mundial a partir do que ela considere, né, o melhor ou os seus interesses. Né. Usando aqui, né, extrapolando um pouco aqui a partir do que diz o Bremer, ele não diz isso, sou eu que estou dizendo, né, a China ela não está interessada naquela palavra de ordem que surgiu no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, um outro mundo é possível. A China está interessada em manter esse mesmo mundo, conseguindo uma posição melhor dentro desse mundo. A China não tem uma posição revolucionária no sistema internacional. Tem, no máximo, uma posição reformista, né, com vistas a corrigir certas injustiças da qual ela seria vítima. O Bremer ele vai dizer que, ao mesmo tempo então, que existem tantos conflitos entre China e Estados Unidos, por outro lado, existem muitas outras áreas em que os dois países precisam cooperar entre si em favor dos seus próprios interesses. Né? Assuntos como a proliferação nuclear, nenhum deles está interessado em que comecem a surgir aí pelo mundo mais e mais países possuidores da bomba atômica,
né, ameaçando a estabilidade política no mundo, né, ameaçando a paz, tem interesse em combater o terrorismo, tem interesse na estabilidade econômica, especialmente, né, o bom funcionamento da economia mundial, a luta contra a estagnação, a recessão, também a luta contra as mudanças climáticas e, é claro, o combate à pandemia da Covid-19, né, entre outros interesses em comum, né, que levam as duas potências a colaborar entre si, apesar de todas as suas divergências, seus conflitos. O terceiro dos 4 pontos que o Ian Bremmer vai apontar, né, um pouco na linha do que já havia dito o outro autor, Andrew Latham, que ele vai dizer que o poderio militar da China, apesar de tudo que se fala, novas armas, porta-aviões, drones, tal, né, tecnologias de ponta da China sendo utilizadas no setor militar, ainda assim, o poderio militar da China não chega nem perto daquele dos Estados Unidos, né? E a China não parece empenhada em se equiparar aos Estados Unidos, em alcançar a supremacia sobre os Estados Unidos no plano militar. Inclusive porque isso, aí já sou eu que estou dizendo, isso iria implicar num investimento, num esforço terrível, tremendo, até mesmo para uma economia pujante como a economia chinesa. Eles estão mais interessados em garantir uma capacidade defensiva, garantir alguma capacidade de resposta que imponha respeito aos Estados Unidos e que permita a eles serem respeitados no seu entorno regional. Mas a China está muito longe de aspirar à posição de número 1 no ranking das potências militares do mundo. A China é o número 2, mas é um número 2 muito distante dos Estados Unidos. É bem diferente da situação da Guerra Fria, em que a União Soviética não era, né, absolutamente um rival econômico dos Estados Unidos. A União Soviética era um país de segundo time, né, segunda divisão no campo da economia, mas no plano militar, né, as duas superpotências da Guerra Fria disputavam ali palmo a palmo a liderança, sobretudo a partir da segunda metade da década de 1960. Antes, os Estados Unidos tinham uma grande vantagem. E nessa questão da competição econômica, né, não existe dentro dos Estados Unidos a ideia vamos derrotar a China na economia. Uma guerra econômica entre a China e os Estados Unidos destruiria, juntamente com a China, os próprios Estados Unidos, devastaria a economia estadunidense, tamanho grau de interdependência entre as duas superpotências. Então, o que o Bremmer recomenda nesse caso? Para os Estados Unidos e para o mundo de um modo geral, é muito melhor, né, manter essa situação instável entre a China e Estados Unidos, mesmo que isso cause um certo desconforto aos países ocidentais incomodados com a ascensão da China, do que radicalizar as questões, né, criando aí sim um cenário de nova Guerra Fria. Então, ele defende uma postura de contemporização com a China, né, aceitando como um fato da vida de que as duas grandes potências vão competir, sim, em algumas áreas, mas em compensação vão cooperar em outras. E por fim, o último ponto, né, já encerrando, mais um pouquinho eu encerro com esse ponto a minha aula. Existem também algumas questões políticas, segundo Bremmer, que levam a China e os Estados Unidos a limitarem o confronto que existe entre eles. Do ponto de vista dos Estados Unidos,
não existe, aí quem está dizendo é o Bremer, eu acho um pouco polêmico isso que eu vou dizer aqui para vocês, eu não sei se eu concordo, estou mais para discordar dessa afirmação, mas é o que diz o Bremer. Ele diz que os Estados Unidos não estão interessados em ampliar a sua presença no cenário mundial. Isso porque os Estados Unidos não querem assumir mais compromissos com alianças, além dos compromissos que os Estados Unidos já têm. Essas alianças custam caro para os Estados Unidos, né? As bases militares que eles têm espalhados pelo mundo, né? O custo, né, da manutenção dessa presença mundial, militar sobretudo, e econômica, né, e política, é muito grande. Isso é o oposto de uma nova Guerra Fria. Uma nova Guerra Fria implica em se disputar a cada centímetro quadrado, né, como se o mundo fosse um grande tabuleiro de war, em que, né, cada um dos jogadores vai colocando as suas pecinhas, as suas fichas, os seus exércitos nos pontos mais distantes do planeta, como uma maneira de se contrapor aos seus adversários, né. E já do ponto de vista da China, né, ela já está percebendo que, apesar da sua ascensão econômica espetacular nessas últimas décadas, que ela tem pontos fracos, pontos de vulnerabilidade que ela precisa tratar e que ela precisa corrigir. A China está muito preocupada com seus próprios assuntos, com as suas próprias contradições internas, né, os seus problemas econômicos, a desigualdade regional, isso Bremer não fala, mas eu agrego aqui, né, problemas de desigualdade social também existente dentro da China, a busca de elevar o poder aquisitivo, o poder de consumo da sua população, até como elemento de legitimidade, né, do grupo dirigente, do Partido Comunista que governa a China. Então a China estaria muito mais voltada hoje para os seus assuntos internos do que de uma busca, suposta busca, que os chineses negam veementemente, que o Bremer concorda que não existe, uma busca ali, pelo menos num prazo previsível, de hegemonia mundial. Então ele aponta, né, aí esses elementos, né, para dizer que não estamos na iminência de uma nova Guerra Fria, né, entre outros motivos porque a China não está disposta a assumir os custos, né, de um conflito com os Estados Unidos nesse nível de intensidade de uma nova Guerra Fria, né. Aí, por fim, né, Bremer vai dizer que nada disso significa que não existam perigos, aqueles perigos que outros autores já mencionaram, perigos relacionados com Taiwan, relacionados com Hong Kong, relacionados com a minoria étnica dos Uigures, né, perigos na disputa marítima no sul, né, no Mar do Sul da China, né, e existe, é claro, sempre o risco de um passo em falso, né, de algum incidente entre navios, possivelmente chineses e estadunidenses, né, que levem aí a Guerra Fria a se tornar uma guerra no sentido real da palavra, né, uma guerra quente. Porém, né, as relações Estados Unidos e China não podem ser reduzidas a um jogo de soma zero, como era a velha Guerra Fria americano-soviética. Existem interesses econômicos e políticos muito fortes ali em jogo, interesses em comum, né, que, segundo esse autor, funcionam como obstáculos à instalação de uma nova Guerra Fria. Dito isso, né, encerro por aqui. E, bom, agora já essa semana vou aguardar já a primeira leva, né, do trabalho parcial de vocês de análise de conjuntura. Ok?
ok? Então, abraços a todos, ficamos em contato.